Bem, muito bem. Lico, você está bem? Ótimo. Cansada? Mais ou menos, né? É o quinta live Arrasou. hoje. Estamos juntos aqui. Mas foi bem interessante, não sei quem assistiu, todas elas, né? Elas tiveram uma força muito grande. A da Onissa Gern, Estudos em Teatro Negro, que ela falou do Teatro Preto de Candomblé. Antes nós tínhamos falado do Arco-Íris do Desejo, depois nós falamos do Poéticas Políticas, também do Boal, depois o estudo de teatro negro, por último eu entrei no teatro do oprimido, gênero, raça e outros marcadores, com a Bárbara Santos, Antônia Pereira, Luzirene e Alexandra Dumas. E agora eu estou aqui com vocês, né? Estou feliz, estou bastante feliz, porque, de uma forma ou de outra, e foi bacana agora como terminou, a gente está conseguindo manter, apesar do distanciamento físico, da proibição, né, de reunir as pessoas fisicamente, a gente está conseguindo fazer esse encontro caloroso, emocionante, gente chorando, Lívia cantando, texto sentido e tanta coisa, né? A gente não está reprimindo o nosso desejo, nós estamos conseguindo manter, né, a nossa humanidade. E isto é, para quem está chegando hoje, para quem não pôde participar, é o grande objetivo desse grupo. O grande objetivo desse grupo é manter, né, todos vocês, todos nós, completamente ligados, produzindo conhecimento, fazendo a musculatura do cérebro continuar a funcionar, nos prepararmos para a luta, que ela já existe, ela está aí, ela está ali na rua, eu olho pela janela. No Brasil, então, ela é direta. Então, esse processo que a gente está passando, da pandemia, de uma forma ou de outra, está nos mostrando outras possibilidades, a gente está também se reinventando, nós estamos, forçosamente ou não, todos e todas, utilizando as tecnologias que já existiam, mas que estavam ainda muito restritas a outros grupos, né? Mas também não dá para deixar de falar que, principalmente, o povo preto, o povo do sul do mundo, abaixo do Equador, tem uma qualidade de internet, tem uma qualidade de serviços muito inferior a quem vive da linha do Equador para cima. Muito provavelmente porque quem vive na linha do Equador para cima, eles são os donos. Eles são os donos do meio de produção, né? Se você olhar a Google, olhar a Microsoft, e todas as empresas que produzem tecnologia ou que produzem a transmissão, elas estão na Europa, elas estão nos Estados Unidos e até um pouco na China, né? Japão. Então, de uma forma ou de outra, apesar de eu achar e reconhecer que nós estamos juntos, produzindo conhecimento, produzindo muita coisa, não podemos deixar nunca, né, de saber que eu, às vezes, quero entrar em contato com uma atriz do meu elenco, como a Thalia, que ontem a gente apresentou, Pele Negra, Máscaras Brancas, e quando terminou, nós convidamos a todo o elenco para se reunir pelo Zoom, pelo Meet. E aí a gente sentiu falta de algumas delas, né? E aos poucos a gente ia perguntando, até que eu consegui falar com a Thalia. E ela me disse que o celular que ela usa, que é o da mãe dela, não tinha memória para suportar o Zoom, o Meet. E ela estava também dividindo esta memória. Uma outra aluna e atriz, né, eu perguntei se ela podia nos ajudar nos estudos de teatro negro, retransmitindo pelo Instagram, se ela poderia nos auxiliar
pegando as mensagens, mandando para o Meet, e ela falou para mim, olha, professor, desculpe, mas aqui onde eu moro, se eu abrir o microfone, vai entrar um volume de sons, de festa, de música, de cachorro, aqui na minha própria casa, que vai atrapalhar a live que vocês fazem. Então, aqui eu moro num bairro popular, onde eu sou invadida o tempo todo por um ambiente sonoro que não me permite. E uma terceira pessoa que eu conversei também falou a mesma coisa. Ela também mora no bairro popular de Salvador e a condição de internet é péssima, ou seja, não funciona muito bem. Então, eu estou aqui abrindo nosso encontro de hoje, né? Mas não posso deixar sempre de falar das desigualdades, de falar do genocídio do povo preto. Perdemos mais um garoto, mais um que poderia ser meu filho, meu sobrinho, meu neto. Gente, fecha o microfone que está vazando. O João Pedro, no Rio de Janeiro, a polícia chega, joga bomba, granadas, metralhadoras, canhões, tanque de guerra, helicóptero contra 4 crianças pretas, né, no Rio de Janeiro. E a gente está aqui, nós somos privilegiados, quem consegue entrar aqui no Meet, quem consegue estar nesse momento é privilegiado, mas pode usar esse seu privilégio para auxiliar nós que atuamos de uma forma ou de outra no combate a todos os marcadores sociais que nos oprimem. Então, eu estou feliz, apesar de tudo isto, porque eu tenho como encontrar com vocês agora. Claro, eu gostaria de estar em contato também com a comunidade do Morro do Alemão, com a comunidade de São Gonçalo, com a comunidade onde mora Thalia Figueiredo, que a sua casa foi interditada, ela teve que sair na chuva com a família para a casa de uma outra pessoa, continua chovendo horrores em Salvador, e sempre que chove a internet também não funciona. Bem, mas estamos aqui tentando entender o que é o ser humano, o que é o teatro, né? Como é que funciona isso tudo nas nossas cabeças de espectadores, espectatores, espectatrizes. A gente vai dar continuidade. Só para quem está chegando, repito, a gente está reunidos desde março, fizemos o livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, e entramos no mês de maio no Arco-Íris do Desejo. Se eu não me engano, hoje é o 4º encontro, e eu quero agradecer muito, 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 muito a toda essa galera que está no entorno desse projeto, que participa desse grupo e que voluntariamente usa o seu tempo, sua internet, tudo que possui para participar, difundir e discutir o método que o BOL deixou para a gente. É um livro complexo, é um tema muito interessante, e eu repito que, para quem vai fazer teatro oprimido, quem quer ser diretor de teatro, quem é atriz, ator, quem quer, de uma forma ou de outra, trabalhar com teatro nas terapias, não deixe de ler a obra de... Um terreno mais propício a ser estudado por psicoterapias, e nos limitamos a ocupar-nos daquilo que é a nossa área e nosso privilégio, a arte teatral. 20 anos atrás, uma experiência interessante foi realizada nos Estados Unidos, no sul segregacionista e em Nova York, onde a integração encontrava-se em estado mais adiantado. Bonecas brancas, verdes, azuis e pretas foram mostradas a crianças. Pediu-se que elas apontassem a mais bela e a mais feia dentre elas. No sul, onde os negros segregados conservavam mais firmemente os seus próprios valores, as crianças afirmam verso: a branca é que era tida como bonita, enquanto que a preta era considerada feia. As crianças negras haviam adquirido os valores brancos. Chamarei essa propagação de ideias, valores e gostos de osmose, interpenetração.
Como se produz a osmose? Tanto através da repressão, quanto por sedução. Por repulsa, ódio, medo, violência, constrangimento, ou, ao contrário, através de atração, amor, desejo, promessas, dependências, etc. Onde se produz a osmose? Em toda parte. Em todas as células da vida social. Na família, pelo poder parental legal, através do dinheiro, da dependência, da afetividade. No trabalho, por meio do salário, das gratificações, das férias, do desemprego, da aposentadoria, etc. No exército, pelo castigo, a promoção, a hierarquia, a sedução do exercício de poder, etc. Na escola, as notas, as classificações do final do ano, os currículos. Na propaganda, através de falsas associações de ideias, belas mulheres e cigarros, a foz do Niágara e o uísque, etc. Nos jornais, a seleção de notícias, a manipulação de diagramas. Na igreja, o inferno, o paraíso, o desconhecido, a comunhão, o perdão, a culpabilidade, a esperança. E também no teatro. Como? O teatro habitual põe em contato dois mundos, o mundo da plateia e do palco. Os rituais teatrais convencionais determinam os papéis que devem ser interpretados por uns e outros. No palco, são apresentadas imagens da vida social, de forma orgânica, autônoma e não modificável pela plateia. Durante o espetáculo, a plateia é desativada, reduzida à contemplação, ainda que por vezes crítica, dos acontecimentos que se desenrolam no palco. A osmose se produz de maneira intransitiva, do palco para a plateia. Caso surgir uma resistência muito forte por parte da plateia, no sentido de se deixar desativar, o espetáculo pode vir a ser interrompido, mas não pode se transformar na medida em que está pré-determinado. O ritual teatral convencional é imobilista. Evidentemente, através desse imobilismo, pode-se transmitir, veicular intransitivamente sempre, ideias mobilizadoras. Não obstante, o ritual permanece imobilista. A Destruição de Numância, peça de Cervantes, conta a história de uma cidade sitiada, cujos habitantes haviam decidido resistir até o último homem, a última mulher, a última criança. São massacrados, mas não se rendem. Durante a Guerra Civil Espanhola, Numância foi apresentada em uma cidade cercada pelos fascistas. Evidentemente, o espetáculo produziu um fantástico efeito mobilizador a despeito do próprio ritual teatral continuar sendo imobilista. Nesse caso específico, a própria realidade tratara de romper violentamente o ritual. Em um espetáculo normal, costuma-se esquecer a realidade externa. É preciso prestar atenção à cena. Nesse caso, a cena não fazia outra coisa senão lembrar aos espectadores aquilo que estava acontecendo na rua. O imobilismo do ritual teatral foi quebrado pelo dinamismo dos acontecimentos do mundo social. No teatro do oprimido, procura-se abater esse imobilismo e tornar o diálogo plateia-palco totalmente transitivo. O palco pode procurar transformar a plateia, mas a plateia também pode transformar tudo, pode tentar tudo. Essa transmissão não ocorre sempre de modo pacífico. Repousa sobre a relação sujeito-objeto. Contudo, ninguém pode ser reduzido à condição de objeto absoluto. Assim, o opressor produz, no oprimido, dois tipos de reação: a submissão e a subversão. Todo oprimido é um subversivo submisso. Sua submissão é o seu tira na cabeça, sua introjeção. Não obstante, apresenta também o outro elemento, a subversão. Nosso objetivo consiste em dinamizar essa última, fazendo desaparecer aquela. Ok. Segundo... Deixa eu só comentar um pouquinho, né?
Também não sei se você tem algum comentário, Fernanda. Essa ideia da osmose. O Boyle é muito didático, tanto no primeiro livro e agora também no segundo. Ele vai demonstrando, pedacinho a pedacinho, como é que ele chega ao teatro do oprimido e como é que ele usa o teatro, principalmente o teatro do oprimido, a partir do que já existe, do teatro convencional, do teatro habitual, como é possível subverter isto, sempre pensando no espectador. Eu acho que não há nenhuma dúvida, mas qualquer coisa vocês podem colocar aqui no nosso chat. Mas eu te pergunto, você quer comentar alguma coisa dessa primeira hipótese? Ah, sim, lembrar que é hipótese, tá? É uma hipótese, uma incerteza. Diga, Fernanda. Não, eu estou conhecendo agora, para ser bem sincera, assim, é meu primeiro contato, assim, já conheci o Boal, já vi algumas apresentações, mas de leitura é a primeira vez, então eu estou maravilhada e interessada em tudo. Tá bom. Então vamos para a segunda hipótese, a metaxis. Segunda hipótese, a metaxis. Em um espetáculo teatral tradicional, a relação espectador-personagem, ou espectador-ator, se produz por meio daquilo que se chama empatia. Em, dentro, patos, emoção. A emoção das personagens penetra em nós, o mundo do espetáculo, de maneira osmótica, nos invade. Somos conduzidos por personagens e ações que não dominamos. Experimentamos uma emoção vicária. Em uma sessão de teatro do oprimido, onde os próprios oprimidos criaram seu próprio mundo de imagens de suas próprias opressões, a relação observador-ativo-personagem muda essencialmente e se transforma em simpatia. Sim, com. Já não somos conduzidos, conduzimos. Não sou mais penetrado pela emoção dos outros, mas projeto a minha. Tá tudo bem com o som? Eu realizo a minha ação, sou o sujeito. Ou então, é alguém como eu que realiza a ação. Nós somos os sujeitos. No primeiro caso, a cena que se move me arrasta com ela. Já no segundo, sou eu que a faço mover-se. O oprimido se transforma no artista. O oprimido artista produz um mundo de arte. Ele cria as imagens de sua vida real, de suas opressões reais. Esse mundo de imagens contém, esteticamente transubstanciadas, as mesmas opressões que existem no mundo real que as provocou. Quando é o próprio oprimido, como artista, que cria as imagens de sua própria realidade opressora, ele passa a pertencer a esses dois mundos de maneira plena e total, e não simplesmente de modo vicário. Nesse caso, se produzirá o fenômeno da metaxis, que é o pertencer total e simultaneamente a dois mundos diferentes, autônomos. Ele compartilha e pertence a esses dois mundos autônomos, a realidade e a imagem de sua realidade que foram criadas por ele mesmo. É muito importante que esses dois mundos sejam verdadeiramente autônomos. A criatividade artística do oprimido protagonista não se deve limitar à simples reprodução realista ou à ilustração simbólica da opressão real. Deve possuir sua própria dimensão estética. Frequentemente, os participantes insistem no significado de cada imagem. Isso quer dizer que se exige a tradução de uma imagem, que pertence a uma determinada linguagem, a linguagem das imagens, para outra linguagem, a linguagem idiomática, a linguagem verbal. Contudo, é preciso observar que as imagens não se traduzem, o mesmo acontecendo com os primeiros acordes da Quinta Sinfonia de Beethoven, que não podem ser traduzidos por O Destino Bate a Porta, como alguém já tentou fazer em um livro de 500 páginas. Muitas pessoas sentem dificuldade em apreciar pintura abstrata, porque sempre procuram interpretar,
traduzir as imagens. Se um quadro se chama Natureza Morta, essas pessoas buscam distinguir, enxergar onde estão as uvas, ou os abacaxis, ou as bananas. Como no quadro Mulher Nua com Maçã, de Picasso, onde se tenta ver a mulher, ou pelo menos a maçã, e não se acha nenhuma nem a outra. A mulher e a maçã já não existem mais na mesma substância que existiu em sua origem. Encontram-se transubstanciadas no quadro. Agora, existem apenas na cabeça de Picasso. A metáxis que se produz nele, em seu interior. É necessário que, por meio da simpatia, nos identifiquemos com o próprio Picasso. E, nesse caso, a metáxis se produzirá também em nós. Poderemos pintar um quadro parecido. Se na nossa sociedade, nossa cultura e nossa vida social não tiverem nada em comum com as de Picasso, a metáxis não se realizará em nós. Porque nossa identificação transitiva, simpatia, com ele se mostrará impossível. Diante desse quadro, um chinês ou um chileno dificilmente vivenciarão a mesma experiência, a mesma natureza de prazer experimentada por um francês ou um europeu da mesma classe social e da mesma época. A mesma coisa acontece com o oprimido, que produz imagens de sua própria opressão. É preciso que nos identifiquemos com ele de forma simpática. A solidariedade não é suficiente. Sua opressão deve ser a nossa. Porque para que a metáxis se produza, a imagem deve ser autônoma. Nesse caso, a imagem do real é real enquanto imagem. O oprimido cria imagens de sua realidade. Então, deve jogar com a realidade dessas imagens. As opressões são as mesmas, mas se apresentam de maneira transubstanciada. É necessário que ele esqueça o mundo real, que esteve na origem da imagem, e que ele jogue com a própria imagem em sua corporificação artística. Deve efetuar uma extrapolação da realidade social em direção à realidade daquilo que chamamos de ficção, em direção ao teatro, à imagem. E depois de ter jogado com a imagem, depois de ter feito teatro, deve fazer uma segunda extrapolação, agora em sentido inverso, em direção à realidade social que é a sua. No segundo mundo estético, ele se exercita para modificar o primeiro, social. A transubstanciação deve ser realizada pelo oprimido artista em pessoa. É ele que deve criar a imagem, da maneira que lhe parecer melhor, sobre a qual os participantes devem trabalhar. É muito importante manter a coerência. Desculpa, que eu me perdi aqui. É muito importante manter a coerência desse novo mundo que foi criado. Durante o jogo, não se deve fazer referências ao mundo gerador. Cada um desses dois mundos apresenta a sua própria organicidade. A segunda hipótese pode ser formulada da seguinte maneira: se o oprimido artista for capaz de criar um mundo autônomo de imagens de sua própria realidade e de representar sua libertação na realidade dessas imagens, poderá extrapolar em si para a sua própria vida tudo o que tiver realizado na ficção. A cena e o palco tornam-se o campo de prova para a vida real. Sigo? Não, vamos conversar um pouquinho. Eu acho que aí Boal coloca coisas bem interessantes, né? Principalmente para quem já faz teatro fórum, para entender como é que funciona isso exatamente. Quando o espectador entra em cena, né? É ele quem cria, é ele que faz. Por isso, mesmo numa oficina, não é bom, eu pelo menos como Coringa, eu não gosto, não permito, quando alguém quer mandar o outro fazer alguma coisa. Isso não funciona, não adianta. O fundamental é que seja a pessoa a fazer, porque isso em si já é para ela terapêutico. É ela que vai fazer,
ela vai acertar, ela que vai errar, ela vai manusear parte dela, do conteúdo que ela tem. E a segunda coisa, que eu acho também bem interessante, né, nesse trânsito, nessa metáxi, é que entra aí a ideia terapêutica. Ou seja, você, da sua realidade, você vai para a ficção e faz tudo o que precisa, tudo o que você quer fazer lá. Né? É possível? É. Mas também é possível trazer da ficção para a sua vida real, prática. Então, essa segunda hipótese, ela é bem interessante. Se a primeira, a osmose, diz que tudo te passa, tudo entra, tudo de uma forma ou de outra atravessa você, seja no exército, na família, na empresa, não importa, tudo atravessa você, aqui diz que você pode exatamente trabalhar com esses dois mundos, você pode trabalhar com essa ideia de trânsito, tanto de levar da sua realidade para o teatro. Lembram que a gente leu o que era o teatro, o que era o ser humano e o que era o ator? Lembram da personalidade, né? Que por medo ou por moral é o que a gente mostra, e aqueles tipo personagem, que são aquelas personagens doentias, mas é o que a gente quer ver no teatro. Então, esse trânsito é possível. Então, essa segunda hipótese da metáxis é para a gente entender isto. É possível. Quando eu assisto, pegar até coisas bobas, mas mesmo pelo YouTube, né? Você vê coisas que você depois quer realizar, por exemplo. Ok, sigamos. A terceira hipótese, a indução analógica. Terceira hipótese, a indução analógica. Em uma sessão de teatro do oprimido, em que os participantes pertençam ao mesmo grupo social, estudantes de uma mesma escola, moradores de um mesmo bairro, operadores de uma mesma fábrica, etc., e sejam submetidos às mesmas opressões em relação à escola, ao bairro, à fábrica, o relato individual de uma pessoa se pluralizará imediatamente. A opressão de um deles é a opressão de todos. A particularidade de cada caso individual é negligenciável diante da sua similaridade com todos os outros. Assim, durante a sessão, a simpatia será imediata. Estaremos todos falando de nós mesmos. Peço a Luísio para fechar só um minutinho. Aloysio do Carmo Eloy. Você pode fechar o seu microfone, Aloysio, por favor? Que está entrando sons. Ou então pedir a Michele para fazer o mute do Aloysio. Obrigado, Michele. Pode continuar. Em compensação, em uma sessão específica de O Tira na Cabeça, pode acontecer que alguém relate um episódio de opressão individual cujas particularidades podem singularizar-se ao extremo, podem afastar-se das circunstâncias particulares dos outros participantes. Nesse caso, seremos tomados de empatia. Nos tornaremos espectadores da pessoa que relata. Podemos até nos solidarizarmos com ela, mas já não se trata mais de teatro do oprimido. Não consistirá, senão, de teatro para um oprimido. O teatro do oprimido é o teatro da primeira pessoa do plural. É absolutamente preciso começar pelo relato individual. Mas, se ele mesmo não se pluralizar por si só, torna-se necessário ultrapassá-lo por meio da indução analógica, para que possa ser estudado por todos os participantes. Terceira hipótese, se, a partir de uma imagem inicial, ou de uma cena inicial, se proceder por analogia, e se criam outras imagens ou outras cenas produzidas pelos outros participantes da sessão sobre suas próprias opressões individuais similares, e se, a partir dessas imagens e por indução, se consegue construir um modelo isento, desembaraçado das circunstâncias singulares de cada caso específico, esse modelo
conterá os mecanismos gerais por meio dos quais a opressão se produz, o que nos permitirá estudar simpaticamente as diferentes possibilidades de quebrar essa opressão. A função da indução analógica é a de possibilitar uma análise distanciada, oferecer várias perspectivas, multiplicar os pontos de vista possíveis por meio dos quais se pode considerar cada situação. Não se interpreta, não se explica nada. Oferece-se apenas múltiplos pontos guias. O oprimido deve ser ajudado a refletir sobre a sua própria ação, a observar as alternativas talvez possíveis que lhe são mostradas pelos outros participantes que pensam, por sua vez, em suas próprias singularidades. Deve-se produzir um distanciamento entre a ação e a reflexão acerca da ação. O protagonista deve ver-se a si mesmo como protagonista e como objeto. Ele é e a pessoa observada. Essas três hipóteses são válidas, tomando como base a hipótese fundamental da totalidade do teatro do oprimido. Se o oprimido em pessoa, e não o artista em seu lugar, realiza uma ação, essa ação realizada na ficção teatral possibilitar-lhe-á autoativar-se para realizá-la em sua vida real. Essa hipótese contradiz formalmente a teoria da catarse, de acordo com a qual a atitude vicária do espectador produz nele um vazio das emoções que ele experimentou durante o espetáculo. Gesto. Ok, Fernanda, obrigado. Então, né, é interessante essa indução analógica para quem pratica o teatro oprimido, para quem vai utilizar também na área da terapia. Eu queria aqui sublinhar algumas coisas. A primeira é esse distanciamento, que a gente estudou no outro livro, né, também, e que o Bertolt Brecht, junto com Piscator e tantos outros, eles desenvolveram essa ideia não só na interpretação do ator, apresentando a personagem e não vivendo a personagem de uma forma completamente louca, mas permitindo ao espectador que veja a personagem agindo, pensando e se emocionando. Então, Boal também entende, numa oficina de arco-íris, que caso aconteça uma história que não nos permita entender todo o sistema opressivo, que está muito singularizada, se deve ou se pode induzir outras pessoas que estão naquele coletivo, a própria pessoa que está montando a cena, a imagem, a produzir mais imagens e discutir até que ponto ela permita nós entendermos o sistema opressivo para a quebra da opressão. Eu acho bem interessante quando ele nos mostra isto. E eu queria também fazer uma analogia com o texto teatral. Grupos de teatro, diretores, né, quando pegam o texto, trabalham basicamente com o material que lhes foi dado. E cabe à direção, aos atores, a equipe como um todo, transformarem em possibilidades para ver aquela cena. Então, a gente pega um texto, né, qualquer, Don Quixote ou qualquer outro texto, lê, procura discutir, entender cada vírgula, cada palavra, e aos poucos transformar aquilo em imagem, em ação. E aí, quando você coloca, né, em imagens o texto dramático, é que você realmente entende aquilo que o autor, ou os autores, gostariam de comunicar sobre a ação humana, sobre o comportamento humano. Então, é a mesma coisa. No teatro do oprimido, a pessoa que está praticando a oficina, integrando, ou aquele espectador que entra em cena durante uma sessão de teatro fórum ou de teatro do oprimido, ele também é autor.
ele também está ali escrevendo, ao mesmo tempo que está fazendo, ele está criando cenários, ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, é aquilo que importa, é aquilo que ele produziu que importa. E aí, Boal vai contar vários casos muito interessantes de que a cabeça ou a ideia da pessoa que produziu, para ele era outra coisa, mas na hora que ele faz, na hora que ele mostra as imagens, ele mesmo vê os equívocos que ele talvez possuísse no seu raciocínio em relação à pessoa ou àquela situação onde ele ficou oprimido na vida real. Na ficção, o sistema se mostra bem mais fácil de ser entendido, principalmente quando ele se coloca na imagem que ele mesmo criou na sua própria condição. É bem interessante, eu gosto muito da forma que o Boal raciocina aqui. Você quer comentar? Bem, a Fernanda já falou que ainda não, que está começando aqui. Núria, quem é que dá continuidade? Então, agora é a Rebeca, que vai continuar, e também a Fernanda. Elas vão fazer, como tem algum diálogo, vão fazer duas vozes, mas também aqui tem já alguma pergunta específica em relação a esta primeira leitura. Não sei se querem responder já agora, ou a gente deixa tudo mesmo para o fim. Eu prefiro deixar mais para o final, porque às vezes uma questão ela vai sendo esclarecida no decorrer. O Boal olha muito assim, Núria. Ele vai colocando, por exemplo, eu tenho um artigo que eu chamo de alfabetização teatral, né? Também tem isso, uma letra que vai virar uma sílaba, que vai virar uma palavra, que composta vira uma frase, um período, até chegar no texto. A alfabetização é assim. No teatro é a mesma coisa, um gesto aqui, uma cara ali, né? Uma música que entra para só ao fim a obra ficar completa. Não estou dizendo que a gente não vai responder ou discutir as questões, mas talvez o Boal, no próximo capítulo, possa dar algum exemplo aqui. Então, eu prefiro que seja dada continuidade à leitura. Tá bem, então vamos continuar, e então é a Rebeca que vai continuar com a leitura, e depois já vamos esclarecer, se não foi esclarecido na leitura, continuamos com as perguntas no fim. Então, Rebeca, está pronta? Oi, estão conseguindo me ouvir? Muito bem, Rebeca, obrigado por ler hoje conosco. Eu que agradeço. Tá. Experiências em 2 hospitais psiquiátricos. Sartre ouviu. N. Paz havia me alertado. Haverá pouca gente, talvez 5 ou 6 adolescentes. Nunca se tem certeza, porque de vez em quando eles vão fazer cursos de preparação ou estágios profissionais que às vezes resultam em algum trabalho fixo. Haverá também um estagiário que acompanha o trabalho teatral que estamos fazendo. Assim, no total, contando com nós 2, seremos no máximo 8 ou 9 pessoas. A sala não é muito grande, mas a gente se vira. O primeiro dia foi um choque para mim. Eu já vira aqueles que são chamados de deficientes mentais. Já havia visto alguns em ônibus, na rua. Os excepcionais que eu conhecera não esperavam nada de mim, sequer haviam me olhado. Encontros acidentais, circunstâncias. Em Sartreville, foi a primeira vez que eu me encontrei frente a frente com eles, para iniciar um diálogo, uma troca. Havia muita expectativa de cada lado. Minha primeira impressão foi totalmente superficial. Chamavam minha atenção a sua similaridade, os seus tiques, os seus movimentos repetitivos e sua dificuldade em articular seu aspecto diferente. Enix deu início à sessão. O que é que vocês querem fazer? Nada, respondeu um deles. Todos estavam de acordo nesse ponto, Enix também. Muito bem, não vamos fazer nada. Então, por isso mesmo, vamos nos dividir em 2 grupos que não farão nada.
Augusto fica com um grupo e eu com outro. Cada grupo vai procurar não fazer nada, cada um de seu jeito. Deixemos passar uma meia horinha e depois voltamos a nos encontrar aqui. E vamos mostrar uns aos outros que não fizemos nada, está bem? Sim, estavam de acordo para não fazer nada, em 2 grupos. Eu saí com o meu, o menor, o grupo dos homens, como um bom pai. Anne, com uma boa mãe, ficou com as meninas. Bem, vou procurar não fazer nada. O que vocês propõem para começar? Perguntei. Nada, respondeu Andrés. Sim, está bem. Com isso já concordamos. Mas como é que vamos mostrar esse nada? É preciso mostrarmos que não fazemos nada. Isso deve ficar claro. Por exemplo, se ficarmos assim, dirão que estamos esperando alguma coisa. Esperar já é fazer alguma coisa. É necessário mostrar-lhes que não estamos aguardando nada, que não estamos fazendo nada. Como? Andrés pensa rapidamente. Ah, sim. Bem, vamos fazer assim. Eu me deito no chão e finjo que estou dormindo. Só isso. Era sempre Andrés que falava. Está bem, você deita no chão e faz de conta que está dormindo. Isso já é algo que podemos mostrar. Mas como é que você dorme? Ele nos mostrou como dormia. Eu durmo assim, no chão. É só. E depois? Depois nada. Nada? Mas neste caso, não sei se você está dormindo ou se você morreu. Ou se você está fingindo ou qualquer outra coisa. É preciso que você faça outra coisa. Andrés raciocinou. Então, você chega, me bate, mas eu não me mexo. Respiro, mas não me mexo. Durmo, é só. Isso é não fazer nada. Parou de falar e gargalhou. Perguntei. E por que você está rindo? Porque quando eu durmo, sonho. Muito bem. Então isso quer dizer que você faz alguma coisa quando você não está fazendo nada. Sim. Quando você não está fazendo nada e quando você dorme, você sonha. Então, você sempre faz alguma coisa. Tenho a impressão de que mesmo impossível não fazer absolutamente nada. Estamos sempre fazendo alguma coisa. Eu sonho. E com que é que você sonha? Com cavalos. E com que mais? Com cavalos, é só. Sonho com cavalos, é só. Você gosta de cavalos? Sim, gosto de cavalos. Ao lado, Jorge olhava para nós. Dei-me conta de que estava conversando somente com Andrés. Já havíamos avançado um pouquinho. Poderia mudar de interlocutor, para não atormentar demasiadamente Andrés, para não cansá-lo. E você, Jorge? Sonha com o quê? Com cinema. Você sonha em ser ator? Não. O que, então? Diretor. Formidável. Você quer ser cineasta? Talvez possamos ensaiar isto e mostrá-lo para as garotas. Sim, podemos. Por força do hábito, falo muito. Eles eram muito sintéticos. Fiz de conta que estava com uma câmera na mão. Aqui, Jorge. Estou empunhando uma câmera. Posso filmar tudo o que eu quiser. Aqui. Estou filmando teu pé, teu braço, teu rosto. Me aproximo e filmo teu olho, teu nariz. Afasto-me e filmo vocês juntos. Pronto. Agora passo a câmera para você. É tua vez. É tua vez de filmar. O que é que você vai filmar? Jorge tomou a câmera fictícia e começou a filmar tudo o que bem lhe pareceu. Propus que ele nos fornecesse indicações. O que devíamos fazer? Comportava-se como um verdadeiro diretor e Andrés aceitou fazer o protagonista. Ambos repetiram que queriam mostrar às garotas o nada que haviam feito. Anne nos chamou de volta. Regressamos à sala principal, onde as garotas haviam ensaiado. Ela nos disse:
Nós também fizemos alguns nadas. Queremos mostrar. Quem vai começar? Andrés, o protagonista do filme George, estava encantado e pediu para começar primeiro, de acordo. Jorge, é a tua vez de fingir. George deitou-se no chão. Ele estava dormindo. Em seu sonho, mostrou sua câmera e depois deu indicações a Andrés, o protagonista do filme. Chegar para a frente, refazer uma cena mal filmada, apertar a mão dos outros. Então, aproximou-se com a sua câmera, tomou uns closes, uns médios chutes, retrocedeu, pediu para sorrirmos, para apertarmos as mãos, para sentarmos, para levantar, de forma imperativa, isto é, como um verdadeiro cineasta. Achei a ideia dele excelente, e ele também. Ela propôs aos outros adolescentes fazerem a mesma coisa, tomarem a câmera fictícia e procurar filmar. Havíamos percebido o enorme poder mobilizador desse jogo. O princípio era assim: ao empunhar uma câmera real, fictícia, o indivíduo se tornava protagonista, sujeito ativo e não objeto. Segurar uma câmera, mesmo fictícia, significava tomar a decisão de uma ação, mesmo se essa ação era de mostrar nada, mesmo que se tratasse apenas de um sonho. Ele que havia dito: mostrem nada. Para mostrar esse nada, era preciso agir, fazer. Trocando em miúdo, era necessário negar o nada. Essa exigência encontrou sua realização na necessidade de utilizar a câmera. A maior parte dos adolescentes pegou a câmera de boa vontade para utilizá-la de acordo com a própria personalidade, de acordo com sua individualidade. A partir daí, já era mais fácil para mim distinguir suas diferenças. Minha primeira impressão fora: são todos excepcionais. Uma generalização. Eram todos iguais. Na realidade, cada um mostrava uma parcela maior de si mesmo. Nuances, individualidade. Eram excepcionais, sem dúvida, mas não eram loucos. Cada um impressionou-me a seu modo, sobretudo George, que queria ser cineasta e havia tido a excelente ideia de brincar com uma câmera. Quando a sessão terminou, Anne e eu fomos embora juntos. No carro, confessei-lhe que estava espantado. Contei-lhe tudo, de minha primeira à última impressão, e acrescentei: Você sabe, Annick, aquele cara, Jorge, ele não me pareceu ser nada retardado, nada doente. Direi até que ele me parece ser muito inteligente. Lógico, é o estagiário do qual eu te falei. Eu havia esquecido que tinha um estagiário. Comecei a raciocinar. Por que tal esquecimento? Eu havia dito a mim mesmo: vou trabalhar com excepcionais. A partir daí, comecei a me preparar para um diálogo com excepcionais. Comecei a ver excepcionais em toda parte. A partir do momento em que penetrei no extremo médico profissional, todos, para mim, passaram a ser excepcionais em potencial. O próprio diretor do estabelecimento, um homem muito cortês, escapou apenas de ser considerado como tal porque tinha mais de 40 anos de idade, e eu sabia que o externato aceitava pacientes somente até os 20 anos. Contudo, vários outros professores, mais moços, me pareciam um pouco estranhos e até lúgubres. Enfim, loucos. Considerar toda essa gente como sendo excepcional não se constituía numa tarefa realmente difícil. Todo mundo apresenta pequenos tiques nervosos. Todo mundo tem um olhar diferente. Todo mundo caminha de um jeito, não normal. Não é assim? Tomemos você e eu, por exemplo. Pergunto: onde está o normal? O mecanismo é muito simples. A partir do momento que me foi dito são excepcionais, eu os considerei como excepcionais. Qualquer pessoa que se me apresentasse teria sido acolhida com a mesma gentileza e com um quê de piedade, de consideração. A partir desse incidente, comecei a observar o comportamento dos outros professores ou enfermeiros em relação aos adolescentes. Então, me dei conta de similaridades. Duas diferenças. A primeira: eles sabiam muito bem e podiam distinguir muito bem quem estava doente e quem estava são de espírito, salvo no caso de um recém-chegado,
Eu, por exemplo, se tivesse sido mais jovem, teria corrido um grave risco. A segunda, diante dos doentes, não demonstravam ser particularmente gentis, mas, sobretudo, enérgicos. Observava, sobretudo, os enfermeiros que entravam em uma ampla sala na qual eu esperava o início de cada sessão. Nessa mesma sala havia muita gente, adolescentes, funcionários, os enfermeiros. Os enfermeiros entravam e eu espantava-me ao ver seus rostos, as mudanças de suas fisionomias de acordo com o que eles estavam olhando. Quando seus olhos repousavam sobre mim, estavam educados, mas logo tornava-se necessária certa autoridade, certa energia, quando seu olhar recaía sobre uma criança. Suponhamos que, como Jorge, eu tivesse sido considerado como um doente. Quanto tempo teria sido capaz de resistir? Não por toda a minha vida. Se a imagem que se divulga de mim for a de um louco, como convencer de que não é verdade? Como não acomodar? Para mim, teria sido difícil, mas para um jovem é muito mais. Longe de mim a ideia de insinuar que os adolescentes se tornavam doentes depois de terem sido submetidos ao olhar dos outros. Nada disso. Muito antes, tinham suas famílias. Entre elas, muitos pais alcoólatras, muita miséria, bairros imundos, drogas, violências físicas, corporais, promiscuidade e toda a série habitual de infelicidade. Não precisavam de um simples olhar para estarem ali, onde se encontravam. Contudo, os olhares me marcaram de modo poderoso, e isso porque eu mesmo os via utilizados. Você quer comentar alguma coisa, Rebeca, do que você leu? Enquanto ainda não. Ok. Então, não só sublinhar, né, que o Boal, ao contar, a narrar histórias ocorridas com ele mesmo, observações dele, né, repito, é muito didático, que nós chegamos em determinado local já com um pré-conceito, e ele só via, então, os excepcionais. O estagiário também, para ele, era um excepcional por estar juntos. Vamos seguir, então, Rebeca, por favor. Então, agora é a Mara que vai continuar. Era para ler a Mara. Mara, não sei se conseguiu chegar. Mara, está pronta? E ela estava com alguma dificuldade no seu tempo, mas acho que ela já conseguiu chegar, senão é o Sérgio que vai ler. Vamos ver. Mara, você conseguiu conectar? Tem que ver se o microfone dela está aberto. Se ela estiver aqui. Mara, você está aí? Bem, segue, Núria, se depois ela... Eu posso... Ou o Sérgio também se ofereceu para ler. Então, pode continuar o Sérgio, se não quiser. E depois, se a Mara chegar, pois então continua, porque ela já tinha preparado também o texto. Uhum. Tá bom. Então, Sérgio... Oi. Desculpa, só estou pondo aqui no ponto no meu texto. Vixe, tem umas palavras em francês que eu não sei, mas vamos lá, tentar. Fleury-le-Aubrais. Tendo sido convidados pelo Dr. Roger Gentis, Cecília Tumin e eu mesmo dirigimos uma oficina de teatro do oprimido no Hospital Psiquiátrico de Fleury-le-Aubrais, 2 vezes por semana, durante 2 meses. Dispunhamos de uns 30 estagiários, entre enfermeiros, médicos e pessoal da administração do hospital. O enfermeiro Claude foi o primeiro a propor um tema e uma história para os modelos de teatro fórum. Contou-nos que,
numa tarde de domingo, quando estava de plantão, um iugoslavo chegou ao hospital. Ele havia quebrado garrafas no botequim da esquina, derrubado mesas, machucado pessoas. Seu time de futebol perdera e o pobre coitado fora acometido por uma crise violenta. Para piorar ainda mais o quadro, o iugoslavo não falava sequer uma palavra de francês. Retifico, sabia dizer apenas paz de piquer, nada de injeção, nada de injeção. Era evidentemente pouco, mas o suficiente para se prevenir contra as agulhas. O doente foi trancado numa verdadeira cela enfermaria e um médico, após tê-lo examinado sumariamente, prescreveu-lhe um tranquilizante por via intramuscular. Claude devia aplicar a dose. Entrou na cela dizendo ao paciente: Lá tu tá em aula, né? Eu ia fazer um negócio aí pra tu. Não vai doer nada. Esse polegar daqui, tio? Recebeu a resposta que já se... Só um minuto, Sérgio. Sim. Parece que tem do Eduardo o microfone aberto. Ia pedir para mutar o Eduardo Chetini. Possível, Michele? Eduardo, você consegue desligar? Ok, obrigado. Volta um pouquinho, Sérgio. Continua. Deixa eu voltar na última frase. E então. tenta falar mais alto, Sérgio, ou chegar mais perto do microfone também, se puder. Vamos ver se melhorou. Obrigado. Estou te ouvindo, só que se puder ficar um pouco mais alto é melhor. Obrigado. O doente foi trancado numa verdadeira cela enfermaria e um médico, após tê-lo examinado sumariamente, prescreveu-lhe um tranquilizante por via intramuscular. Claude devia aplicar a dose. Entrou na cela dizendo ao paciente: não vai doer nada. Recebeu a resposta que já se imagina: paz de piquer. Iugoslavo encolheu-se no fundo da cela. Claude insistiu, mas a resposta era uma recusa total e veemente. Pause de piquer. Não havia nada a fazer. Claude trancou com a chave a porta da cela e voltou à sala do médico, que também se mostrou inflexível. O médico, aqui sou eu. Minha obrigação é prescrever medicamentos. Você é enfermeiro. Sua obrigação é executar minhas ordens. Entre lá e aplique essa injeção. Claude voltou à enfermaria. Pediu socorro de 4 de seus amigos mais musculosos e eles foram até a cela, em fraternidade guerreira. Invadiram o aposento, ergueram o iugoslavo encolhido em seu canto, jogaram-no sobre a cama de bruços e, sem atender às suas súplicas, pause de piquer, administraram-lhe a injeção prescrita e tal fúria os possuía que bem poderiam ter lhe aplicado muito mais. Enquanto contava a história, Claude estava eufórico, hiperexcitado. No final, ficou triste. O que eu podia fazer? Eu não era médico. Se eu me tivesse negado, ele poderia ter me rebaixado de posição, poderia ter impedido a minha promoção, poderia ter feito um relatório contra mim. Ele dizia que era ele o responsável. Isso era verdade. Ele era o responsável. Mas eu é que tive que executar. Apliquei a injeção porque preciso do meu trabalho e não via outra saída. Mas me senti culpado quando olhei para o cara depois da injeção. Ele segurava as lágrimas. Foi horrível. Mas o que você teria feito no meu lugar? É exatamente essa a amostra de um teatro fórum. O que teríamos feito? Então, preparamos o modelo. A chegada do iugoslavo, a prescrição do médico, a primeira recusa, o retorno ao consultório do médico, a busca de aliados musculosos e, por fim, o desenlace. Claude exigiu que o espetáculo de teatro fórum fosse público.
devíamos anunciá-lo ao conjunto do complexo hospitalar, formado de aproximadamente 10 pavilhões, um restaurante, administração, etc. E convidar todo o pessoal, os médicos e, sobretudo, os enfermeiros. Claude queria saber como os outros teriam se comportado em seu lugar. O anúncio foi feito e o previsível, que nenhum de nós havia antevisto, aconteceu. Os doentes tomaram conhecimento do espetáculo e quiseram vê-lo. Pânico. Havíamos preparado um fórum interno. Já nos encontrávamos diante de uma pequena multidão em potencial e agora os doentes. Seria justo admitir sua entrada? Estavam na sala, é claro, mas somente como pretexto, como parte do cenário. Seria correto autorizá-los a assistir às discussões, aos debates, à troca de ideias das quais eles eram objeto? Os sim foram majoritários. O teatro do oprimido, sendo uma forma democrática de teatro, exatamente como ali se praticava, não podíamos impedir a entrada dos doentes. Eles vieram entusiasmados e numerosos. Representavam pelo menos 80% do público. Para ser franco, tive medo. Era a primeira vez que me deparava com um público como aquele. O que dizer? Difícil de explicar. Não nos esqueçamos de que não sou um terapeuta, sou um homem de teatro. Já tivera que confrontar-me com plateias difíceis. Se essa me parecia ser ainda mais difícil, era precisamente porque eu não queria nem podia me confrontar com ela. Não podia nem queria dirigi-la. Essa era a minha enorme dificuldade. Como me relacionar com ela? Durante meus 35 anos de teatro profissional, havia conhecido 1000 maneiras diferentes de vivenciar a relação animador-público. Mas, nesse caso, tudo era novo para mim. Cecília sugeriu que eu procedesse exatamente como faria numa situação normal. Decidi, então, não modificar nada, agir como sempre o faço em qualquer teatro-fórum. E foi isso que fiz. Expliquei as regras do jogo, resolvi propor alguns exercícios, os mesmos que me pareciam ser mais eficazes para qualquer outro público. E observei que os doentes os realizavam melhor que os enfermeiros. Comentei isso com Claude, que retrucou. É verdade, mas é porque eles prestam atenção no exercício, enquanto que nós prestamos atenção a eles. Assim que um estado de comunhão teatral se estabeleceu, começamos a apresentar o modelo. Foi algo bonito de se ver. Pela primeira vez, doentes assistiam a debates dos quais eles mesmos eram objeto. Pela primeira vez, assistiam a discussões entre médicos e enfermeiros, enxergavam a vida do outro lado, descobriam o que se pensava a seu respeito, coisa que era, em geral, muito diferente daquilo que diretamente se lhes dizia. Era bonito e era cada vez mais comovente. O modelo terminou. Repeti as regras do jogo. Aquele que desejava intervir para experimentar uma alternativa precisaria apenas dizer stop. Os atores interromperiam a ação, o espectador, ator, substituiria então o protagonista e daria início à improvisação. Recomeçamos. Na sala, silêncio. Um silêncio tenso, que contrastava com a hilariedade da representação do modelo. Ali, os doentes riam. Agora assumiam uma responsabilidade. Eles é que eram interrogados. Queríamos saber o que eles pensavam. Silêncio. Primeira sequência, segunda. Finalmente, Claude, personagem, que não era outro senão ele mesmo, ameaça pela primeira vez com a injeção. Silêncio.
Yugoslavo não quer injeção. Grita o costumeiro, passe de piquet, stop. É Robert, um doente esquisito que apresentava um monte de tiques nervosos e que eu me acostumara a ver andando sorrateiramente pelos jardins, atrás das árvores. Ele interrompe a cena. Nós paramos. Robert levanta-se e aproxima-se do palco improvisado. Pergunto-lhe num tom que, a despeito de minha vontade, soa paternal. Compreendeu bem, Robert? Deve mostrar o que acha que Claude deveria ter feito, o que você mesmo teria feito em seu lugar, entendeu, Robert? Ficou claro? Compreendo bastante bem. Claude tira sua blusa branca e a entrega a Robert, que se diverte ao vesti-la. Tal como um verdadeiro ator sente prazer ao envergar o figurino da personagem, ao se sentir personagem, ao se sentir enfermeiro. Por um momento será ele mesmo enfermeiro. Ele entra em cena, enquanto que eu, incapaz de evitar o tom paternalista, advirto ainda. Robert, mostre o que o Claude deveria ter feito. A cena é retomada dali onde parou, no momento em que o ator que representa o iugoslavo protesta. Paz de piquet, que é tudo o que sabe dizer. O quê? Pergunta Robert. Explica isso um pouco melhor. Você quer dizer o quê? O ator iugoslavo, na realidade uma jovem médica, improvisa uma língua estrangeira, um sérvo-croata fictício, uns resmundos. Sem entender nada, Robert vai até a mesa, pega no telefone, disca um número hipotético e pergunta: é da embaixada da Iugoslávia? Por favor, mandem urgentemente um tradutor para o hospital. Temos aqui um dos seus concidadãos que fala, mas ninguém consegue entender bulhufas. O público ficou comovido. Uma solução tão simples não podia ter sido encontrada senão por um doente. Nós, os sãos, não havíamos pensado nisso. Robert, encantado com o efeito causado por sua intervenção, explicou. E se, em sua própria língua, ele tivesse tentado dizer que não podia tomar injeções por causa de uma alergia? A injeção poderia ter matado aquele coitado. A língua iugoslava era incompreensível para nós. Não falávamos o sérvo-croata. Contudo, isso não se constituía num motivo para nos recusarmos a ouvi-lo. E para ouvi-lo, precisávamos de um tradutor. Naquela noite, muitas outras alternativas foram apresentadas. Nem todas agradaram os espectadores doentes ou sãos. Como, por exemplo, aquela apresentada por um outro doente, que, distraindo a atenção do iugoslavo com uma bola de futebol, conquistou sua confiança e, traindo-a, aplicou-lhe a injeção. Muitos doentes e muitos sãos se revezaram na busca de soluções viáveis. A última foi a de uma doente internada, uma mulher de aproximadamente 50 anos de idade, melancólica, triste e taciturna, que, diante da recusa, diante do grito "Paz de piquet", resolveu despedir-se da sua blusa branca. Ele não quer. Eu não vou aplicar a injeção. E saiu do palco sem esperar as palmas que se seguiram. Ela voltou à sua cadeira e permaneceu ali, taciturna, triste e melancólica. Ela, que era doente, acabava de nos lembrar da dignidade de um outro doente, o iugoslavo. O fato de ter sua saúde abalada não lhe diminuíra sua dignidade essencial de ser humano. Ele não quer, eu não a aplico. Ele é um homem, ele existe, assim tem o direito de dizer não. E nós temos o dever de respeitá-lo. Obrigado, Sérgio. Então, repetindo, né, o Boal vai utilizando das histórias vividas, memórias imaginadas,
para, por exemplo, aqui, nos mostrar como o coringa, que é a função que ele está fazendo, também deve ter a tranquilidade, né, de aceitar todo e qualquer público, porque eles têm o direito a experimentar coisas. E, às vezes, uma pessoa encarada como doente tem uma visão muito mais, digamos assim, lógica do que aquelas pessoas que nós chamamos de uma pessoa sã. Eu ainda queria sublinhar aqui como o Boal também coloca os direitos humanos, né? Ou seja, tem o direito a não querer, ter o direito a que fosse ouvido, escutado, e nem sempre nós escutamos as pessoas, nem mesmo e principalmente o que elas querem. Muito obrigado, Sérgio, Fernanda, Rebeca e Núria. Nós fechamos aqui a leitura de hoje. Gesto. Oi, Lico. Então, nós já acabou a leitura de hoje e agora tem, assim, algumas perguntas, tem até algumas sugestões de, por exemplo, aqui é Clara, a sugestão do documentário da Caça dos Mortos para fazer crítica das estruturas nos hospitais. Depois também tem uma experiência, precisamente aqui da Simone, não sei se ela quer contar a sua experiência, porque ela fala que trabalhou com dispositivos de teatro do oprimido no hospital de custódia e tratamento durante 9 meses, e pronto, aqui as pessoas também querem saber mais à volta daquela experiência, e depois também tem algumas perguntas, então... Vamos ver se alguém quer falar direto, Simone, quem está colocando questões, e olha, e explicando, tá? Perguntas, questões, mas na verdade são conversas. E aí eu peço sempre a todos nós para interagirmos, e aquele que tiver ideias, sugestões, também participe dessa hora do bate-papo. Vamos lá? Tá, então, infelizmente, a Simone está sem microfone hoje, talvez ela depois pode escrever alguma coisa. Aqui, sim, surgiu uma conversa, uma discussão em relação à normalidade. Aí estavam falando precisamente do interesse, da normalidade, também houve uma pergunta específica da Adriana que fala, poderia falar sobre a indução analógica e a relação com a construção da dramaturgia. Aí o Sérgio deu uma resposta, e também deu uma resposta para a Fernanda em relação à criatividade artística, que não entendia muito bem uma parte da criatividade artística do oprimido protagonista, que não se deve limitar simplesmente à reprodução realista. Aí não sei se o Lico quer falar alguma coisa, ou o Sérgio também quer fazer a resposta para o grupo inteiro. Sérgio? Assim, 2 perguntas. Uma delas é a indução analógica em relação com a construção da dramaturgia, e depois a outra é aquela parte que não foi percebida muito bem pela Fernanda, que disse é muito importante que esses 2 mundos sejam verdadeiramente autônomos. Criatividade artística do oprimido protagonista não se deve limitar a simples reprodução realista, ou a ilustração simbólica da opressão real. Deve possuir a sua própria dimensão estética. Ok. Sérgio, você quer falar aqui? Diga. Sim, acho que você poderia comentar essas questões que a Núria acabou de recolocar agora para a gente, e depois eu, Rafael, Claudete, enfim, outras pessoas que
que trabalhamos aí mais na área de saúde mental, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre a questão da normalidade e tentar fazer algumas conexões, algumas diferenças de terapêuticas com a questão do teatro do oprimido, enfim. Talvez a gente pudesse cair por aí, pode ser, Lico? Pode, claro. Então, essa criatividade artística, né? O Boal propõe, é assim que eu entendo, da importância de que o oprimido e quem estiver organizando a oficina permita que ele crie como ele quiser, né? Não é porque ele viveu alguma situação no mundo real que ele não pode nos comunicar essa situação de uma outra forma, que ele não possa artisticamente nos mostrar aquilo. Talvez seja até mais direto do que se ele explicasse exatamente como foi na vida real prática. E aí tentando juntar essa ideia dos mundos autônomos, né? O que nós vamos poder analisar, se pudermos usar esse termo, é o que foi mostrado, e não somente o que a pessoa que mostrou queria dizer. Então, são duas coisas. É autônomo, é possível você trabalhar com a imagem na ficção, né? E separado do que ocorreu com aquela pessoa. Não distanciar isso de uma forma que a gente não perceba o que ele estava falando. Entra aí a possibilidade dessa indução analógica, né? Por analogia, ou seja, por similaridade, eu vejo o que ele está fazendo, eu lembro de uma outra coisa que eu vivi, que ocorreu comigo, muito parecida. Então, por analogia, eu vou e construo também a imagem. Eu vou e auxilio também a construir aquela imagem. Por exemplo, a violência contra as mulheres, né, ela acontece, a gente sabe que tem várias maneiras que ela ocorre, mas são todas violências contra a mulher. O racismo, ele também existe de várias maneiras, mas sempre será racismo. Então, às vezes, eu vou e monto uma cena, monto uma imagem de racismo, de sexismo, né? Mas não fica tão forte que é aquele sistema de opressão como ele se dá. Então, uma outra pessoa, por analogia, né? Eu conheço isso, eu entendo como funciona o racismo, eu entendo como funciona o machismo, e eu coloco também isso, coloco aquela imagem, e aí isso seria, então, essa indução analógica. Por quê? A gente quer que todo grupo, todo coletivo, analise, discuta aquela cena, entenda como a opressão se dá e possibilidades de quebrar a opressão, e não ficar estudando somente aquela pessoa, aquele caso. Porque o que acontece com um pode ocorrer ou estar ocorrendo com muitos. A violência doméstica, isso acontece bastante quando você faz um teatro fórum, né? E só de mostrar o modelo, muitas pessoas na plateia vão ter, né, uma reação. A violência contra a criança numa escola, numa sessão possível, né, de teatro do oprimido, que você mostra um modelo também, onde a criança sofre violências na sua casa, ou bullying, é a mesma coisa, uma outra criança pode sofrer de uma outra forma. Então, por analogia, inclusive, as pessoas entram para substituir o protagonista. Um pouco o que o Boal contou aqui nessas histórias, nos dois hospitais, né? Olha, eu não sei exatamente como é ser iugoslavo, mas eu entendo isso.
eu entendo o que é não ser ouvido, eu entendo o que é não perceberem que talvez eu não possa, que aquilo me faz mal. Então eu vou, falo pare, stop, né? Boal usa isto aqui, stop, para entrar e tentar abrir a cena e analisar a cena. Passo para você, Sérgio, Cássio, Dani, quem mais quiser falar, está aberto aí o bate-papo. Gesto. Oi. Oi, Lico. Tudo Oi, bom? senhora, tudo Oi, bom? pessoal. Tudo bem? Simone, conseguiu entrar. Legal. Consegui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá Sim. bom o som? Tá. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre sobre uma pergunta que foi colocada aqui sobre a normalidade. E eu gosto muito dessa reflexão sobre isso, porque no livro da Rodinesco, que é uma psicanalista, ela vai falar sobre o obscuro em nós mesmos, né? E aí ela faz uma retomada histórica sobre a questão da perversidade e dessas patologias que são colocadas muito nesse lugar do outsider mesmo, do excluído, da pessoa que tem que ficar fora da sociedade. E nessa retomada que ela faz histórica, tem uma relação muito forte com a estética. Por quê? Porque na história desse conteúdo inconsciente, por exemplo, na época da Idade Média, essa manifestação que era muito inconsciente, ela era percebida num viés muito religioso e muito ligada à virtude. A gente tinha manifestações muito parecidas com as que a gente tem hoje, por exemplo, com esquizofrênicos e psicóticos, com pessoas que eram consideradas santas. Então, a experiência do que é esse conteúdo, que passa pela consciência, se manifesta de uma maneira muito mais simbólica, muito mais mítica, ela tinha um sentido diferente na sociedade. A partir do momento que você tem um avanço da ciência e uma ressignificação do que é esse conteúdo e uma supervalorização da consciência, você passa a exigir que as pessoas se comportem de uma determinada maneira e tudo aquilo que é considerado obscuro é algo que tem que ser reprimido. E as mulheres sofreram muito com isso, porque toda a expectativa de se manifestar na sua singularidade na sociedade era percebido como algo anormal, como as histéricas, por exemplo. Né? O Freud vai falar, as histéricas só existem porque existe essa sociedade que vê a mulher como algo anormal. A mulher, ela não pode se manifestar na sua autonomia, ou ela reproduz o que o homem é, quer dizer, ela não pode reproduzir, ela não pode ser, ela não pode existir. Então, toda essa construção do que é patológico dentro de uma sociedade como a nossa, tem uma construção estética do que como cada um deve agir, como cada um deve ser. E eu acho legal fazer essa reflexão, porque assim como as pessoas que são esquizofrênicas, que são psicóticas, elas sofrem opressão, a gente também sofre opressão. Hoje, alguém comentou sobre o isolamento, da gente não estar aguentando o isolamento. Por quê? Porque tem aspectos em nós mesmos que estão isolados. Então, a gente não está lidando só com isolamento social, a gente está lidando com isolamentos internos, aspectos nossos que a gente gosta e acha mais fácil projetar nos outros. Só que não está mais dando para projetar em ninguém, porque a gente não está mais em sociedade. Às vezes a gente encontra alguém na rua que a gente antipatiza e fala, eu odeio aquela pessoa. Acabou. Hoje em dia não dá mais para você projetar em ninguém, fofocar das pessoas que estão na rua, sabe, essa coisa mais que a gente naturalizou, assim, de estigmatizar o outro, projetar essas coisas. Então, muitos desses conteúdos agora a gente está tendo que lidar, assim, né, nós mesmos tendo que lidar com essa coisa toda, com esse inconsciente que está muito vivo e que está muito presente e tal. E eu acho legal, por quê? Porque através do teatro aparece muito esse conteúdo, porque a gente mexe muito com o corpo, né, o corpo está muito presente, e há a possibilidade de uma desconstrução daquilo que é normal e daquilo que é patológico.
Porque tudo, quando eu trabalho muito com adolescentes, por exemplo, tudo para eles é um mico, né? Assim, tudo para eles é alguma coisa que tem que ser rejeitada, que tem que ser reprimida. Mas nós, mulheres, também vivemos muito isso, assim, essa coisa de um corpo muito reprimido ainda. E o que é normal? O que eu posso manifestar? O que eu posso falar? Está muito ligado ainda à nossa ideia de que tudo bem um psicótico, um esquizofrênico ser internado, ele é o outro, ele é o diferente. Então, fica muito na projeção do outro. Isso é uma construção estética da nossa sociedade. É uma construção da produtividade, do que é útil. Tanto que as nossas ansiedades estão muito ligadas a não saber o que fazer com aquele conteúdo inútil. Com aquilo que a gente produz em termos de fantasias, de sonhos e de devaneios e do cotidiano, que às vezes que não produz. Não é o resultado concreto lá, mas isso é vida. É a gente existindo na vida. Então, há uma separação entre economia e vida, que não é toda essa separação que está acontecendo no discurso do Ministério da Economia hoje, ou do Bolsonaro, porque há uma separação entre vida e produção. E eu acho que isso é uma pressão fundamental. A gente se dá o direito de ser anormal, de estar fora dessa norma. E aí, quando a gente fala da luta antimanicomial, é de você ser capaz de você se identificar com esse outro que sempre foi o excluído, diferente, o colocado de lado. Esse outro é como você, cara, não é diferente. Então, Simone... Eu acho que eu fico... muito legal ver... Opa, falei demais. O que eu penso é que... Desculpa, Sérgio, é bem rápido. Você usa o termo sociedade várias vezes, usou o termo governo, né? Falou do Bolsonaro, e a questão do normal, normas. E levando, ou misturando com o teatro, foi o que o Boal, durante todo o livro passado, Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, nos fez entender e refletir. Existe, né, e aí você fala também das mulheres, existe, entre aspas, normas para o ethos social, para a ética, ou seja, um conjunto de regras da sociedade que você precisa seguir. Se você não segue essa ética social, ou seja, se você não é homem, se você tem alguns desvios de comportamento devido à economia, palavras suas, né? Você acaba sendo punido ou sendo considerado anormal. E dependendo, principalmente se você for um jovem, né, não ser aceito, se não tiver aquela roupa, aquele tênis que a sociedade e o Boal, nesses capítulos que nós lemos hoje, vai falar exatamente da osmose, ou seja, entra pela publicidade, palavras de Augusto Boal, pelo filme, pelo padre, pelo exército, tudo isto vai entrando, dizendo que você não é normal. Não é normal é não seguir as regras da sociedade, palavra tua também, e só por isso você já seria considerado um não normal, fora da norma. Sérgio, segue você. Só contribuir um pouquinho aqui. Claudete, uma colega terapeuta ocupacional daqui de Alagoas, de Maceió, também compartilha um tanto disso. Depois eu até convido se ela puder falar um pouco. Mas, enfim, acho que a gente tem se baseado muito também hoje para a discussão dessa noção de normalidade, né? O Georges Canguilhem, né? Ele tem um livro chamado O Normal e o Patológico, e uma das coisas importantes que ele nos traz, e a gente tem adotado muito
bom, pelo menos as pessoas que eu conheço têm adotado muito, né, esse questionamento e dizer que com seres humanos a gente não deveria adotar a noção de normal pautada numa norma que seja estatística, né? E, geralmente a gente vai falar e traçar o normal baseado nessa noção estatisticamente de quem fica dentro de uma curva do normal, né? Então, pela frequência, se aquele comportamento é o que a maioria faz, aquilo seria, então, normal, esperado para a sociedade. Então, Canguilhem vai questionar muito isso e vai nos propor que a gente possa pensar uma normatividade, né? A capacidade, a possibilidade que cada um de nós tem de instaurar as nossas próprias normas de vida, né? E então isso se faz de um modo contínuo, né, da gente com a nossa própria vida, né? Então, saindo de um padrão que é de uma normatividade estatística para uma normatividade que se faz com cada ser humano dentro do seu momento histórico, social, dentro das suas condições todas, né? Sejam elas biológicas, sejam elas psicológicas, sejam elas físicas, sociais, desculpe, e outras demais. Enfim, mas acho que essa discussão da normalidade é muito longa, muito complexa, e só quis dar uma pincelada nisso. E o que eu fico pensando muito, né, assim, a gente, nas psicologias, nas psicanálises, nas outras abordagens, como a esquizoanálise, enfim, penso eu que no próprio psicodrama, no sociodrama, enfim, a gente vai buscar também processos terapêuticos, né? Processos de melhoria, onde a gente, não vou dizer em todas, mas grande parte delas vai buscar com que o sujeito se apodere da sua própria história, né? Saia desse lugar de passividade para um lugar de atividade, de protagonismo, né? E fico pensando muito né, na discussão que eu tenho feito com vocês, nessas leituras, nas conversas, enfim, que me parece que o que muda, né, em relação à proposta do teatro do oprimido é muito isso que o Boal vem nos trazendo muito claramente, né, das pessoas poderem vivenciar, protagonizar, né, experimentarem e perceberem várias possibilidades de reinterpretação, de ação para suas questões, né? Eu acho que a gente faz isso, de certa maneira, nos processos terapêuticos, mas é sempre o terapeuta induzindo e fazendo isso por meio ou da fala, ou por meio da ação, né? Por meio, inclusive, de alguns jogos possíveis, de algumas dramatizações, enfim, né? Mas acho que tem né? Então, assim, do ponto de vista terapêutico, né? Não diria psicoterápico, mas do ponto de vista terapêutico, né? É muito claro, né, que isso se dá no teatro do oprimido. Acho que isso é inquestionável, né? E até lendo os textos e tudo mais, enfim, a gente vai vendo, né, vários conceitos que estão presentes também nas discussões da gente, em várias correntes da psicologia, né? Então, processos de identificação, de projeção, introjeção, enfim, tudo isso, né? Mas é muito legal a gente poder perceber, né, que, assim, processos, isso é muito claro para muitos de nós que trabalhamos com clínica ampliada, né? Os processos terapêuticos, eles se dão de diferentes maneiras, né? Não necessariamente, e às vezes muito pouco se dá no modelo psicoterápico tradicional, de consultório trancado dentro de uma sala, né? Não que não possa se dar, né? Mas ele pode se dar de muitas outras maneiras, né? E, bom, enfim, queria falar um pouco disso, eu também quero que outras pessoas possam contribuir, né? Então, é por aqui, Gesto. Tá, então aqui também tem algumas outras perguntas para o Lico, especificamente em relação à conversa, o discurso
acadêmico, a expulsão do sujeito pela fala da academia, que falou no Congresso, não sei se o Lico quer falar isso agora, ou talvez as pessoas podem assistir depois na gravação. E depois também tem uma pergunta para o Lico, que é o seu livro de teatro e negritude, tem falado sobre as questões raciais e de como trabalhar esse tema. Essa é uma pergunta para o Lico. Também aqui o Tiago está perguntando, porque ficou em dúvida quando fala de simpatia e também empatia. Então, quer saber, tirar essa dúvida. E também tem mais uma questão do Lu Paz, que está a perguntar em relação ao sentido da palavra hipótese no título do capítulo, que fala hipótese. Então, quer saber qual é exatamente o sentido dessa palavra aí. Uhum. Eu vou tentar juntar tudo. A primeira coisa que eu percebo é que está se falando muito das palavras, e aí é uma questão muito etimológica, né? A questão do radical, que geralmente contém o significado ou o sentido, e prefixos e sufixos podem alterar alguns sentidos do radical, do que significa o radical. No caso de empatia, simpatia, foi perguntado, né, vem do radical patios. A gente já falou isso em outros encontros, né, inclusive no outro livro. Patios, de paixão, inclusive vai dar depois na palavra paixão, apaixonado, né, e também dá em patologia, foi citado aqui agora pelo Sérgio, né, patos. Patologia seria paixão. A palavra não quer dizer exatamente doença, mas quer dizer uma grande paixão, uma grande vontade para alguma coisa ou para alguém. E aí se utilizam prefixos, empatia, sofrer com, também sofrer, né? Está sofrendo junto, simpatia, antipatia, você não gosta daquelas paixões, daquela pessoa, daquelas coisas. Eu tenho uma antipatia pela Núria, ou seja, eu não tenho paixão por ela. Eu tenho simpatia pela Núria, ou seja, junto com ela, ela faz coisas que eu também gosto, né? Então, logo, nós temos simpatia. Eu tenho simpatia com a Núria. E a empatia, no caso, é quando eu vejo a Núria, por exemplo, né, fazendo alguma coisa, sofrendo alguma coisa, e eu também digo, olha, aquilo ali que ela sofre, eu também fico com bastante empatia por aquilo, ela está vivendo até vicariamente por mim. No momento, essas palavras, empatia, principalmente, está sendo utilizada de várias maneiras. Eu diria até que ela está na moda, igual gratidão. Todo mundo usa empatia, né? Empatia aqui, empatia ali, mas ela é realmente um termo, né? Patios, é um termo do psicológico, digamos assim. Não sei se depois as pessoas que estudam isto, né, poderiam explicar, assim como o Sérgio falou da catarse, do grego, purificação, né? Isso foi uma. A outra, não sei se eu expliquei bem isto. A outra, Núria, só me repete as duas anteriores? Perdeu? Então, não, aqui tem era a questão, era a da hipótese, era que não sei se o Lu quer explicar mais, porque tinha dúvida em relação ao que quer dizer essa palavra exatamente. Uhum. Não sei Mesma coisa, é uma questão de radical, prefixos e sufixos, né? Tese é ideia, né? Em grego, tesis, seria uma ideia, um pensamento nesse sentido. E aí você tem, por exemplo, a antitese ou antítese,
né? Quando você tem uma ideia contrária àquela, você pode ter uma antítese, e você pode, às vezes, a partir de duas ideias, fazer uma síntese, ou seja, botar junto com as duas teses e fazer uma síntese que possua as duas ideias contidas ali. E a hipótese é uma ideia que ainda não está forte. Hipo, depois me corrijam, quem tiver aí um dicionário de etimologia, mas hipo é menos, é pouco, né? Ainda não é possível ter certeza. Então, é só uma hipótese. Eu pensei que talvez, se é uma condicional. Então, o Boal, ele coloca 3 hipóteses. Lembrem que o arco-íris do desejo, ele está aqui narrando um experimento, uma possibilidade do teatro também ser utilizado na terapia, né? No caso, o teatro do oprimido. Claro, ele sabe que psicodrama e tantos outros já eram utilizados, mas ele fica pensando, e o teatro do oprimido? É assim que ele abre esse livro. Vocês todos já leram, né? Esse início do livro até aqui, ele abre esse livro falando que ele tem incertezas, que ele tem hipóteses, que ele vai fazer pela primeira vez. Ele conta agora, no que a Fernanda, a Rebeca e o próprio Sérgio acabaram de ler, histórias onde foram... várias vezes ele fala que foi a primeira vez dele, a primeira vez que ele fez uma coringagem para um público misto, de, entre aspas, doentes mentais e não doentes mentais. Ele fala que foi a primeira vez que ele entra numa sala, no externato, de jovens, né, e que falam que são excepcionais. E ele olha para todo mundo e, inclusive, se confunde com o estagiário, o Georges, né? Então, também para o Boal, é a primeira vez. Então, são hipóteses, no sentido de que não são ideias, teses já tão confirmadas, como é na academia, né? Juntando aí um pouco, você tem um pré-projeto, você desenvolve uma pesquisa a partir de hipóteses. E quando você consegue confirmar, você vai para uma banca na academia e a banca vai dizer, sim, a sua hipótese está confirmada, logo você tem uma nova ideia, você tem uma tese sobre este objeto. Então, você passa a ser um doutor porque você criou, inventou uma nova possibilidade, uma nova tecnologia, um novo remédio, uma nova vacina para o Covid-19. E o que eu falei, eu não sei exatamente o que o David perguntou, o que eu disse é que quanto mais você estuda, quanto mais você é um acadêmico, é fundamental que você consiga falar para todos, você consiga falar para toda a comunidade e não somente usando jargão acadêmico para um grupo muito restrito. Eu creio que quanto mais você estuda, mais fácil você consegue explicar as coisas. Não sei se era isso que você tinha colocado aqui. Exatamente isso. Tem mais alguma coisa? Ok. Valeu, David. Tem mais alguma coisa, Núria? Então, tem mais alguma coisinha aqui. A Vivian perguntou em relação ao seu livro de teatro negritude, se tem falado sobre as questões raciais e como é que se trabalha com esse tema. Essa é a pergunta da Vivian. E também... Tá. E depois o João também está perguntando, o espectador compreender a situação vicária da personagem, pode ser a catarse, isso aí? Tem essas duas perguntas. Sim. A catarse, pode aí depois a galera também entrar, é quando você se purifica de uma forma ou de outra, de alguma, no caso do teatro, né, de emoções, sensações
porque o outro fez por você, né? Isso, infelizmente, é um pouco comum. Dá um exemplo que eu não gosto, vou só dar exemplo, que são as lutas físicas corporais, MMA, né? Todas as lutas onde a pessoa, ao sangrar uma outra, ao quebrar o braço da outra, ao desmaiar a outra com um soco, com uma espada, com um golpe, qualquer que seja, ela depois ganha um cinturão de ouro, ela ganha uma medalha de ouro, ela chora, a bandeira do país sobe, é hasteada. Por quê? Porque ela quebrou a outra pessoa, matou, não sei o quê, né? Eu, particularmente, não gosto, né? Mas sei que milhões de pessoas assistem. E aí é totalmente catártico isto, né? Ver um ser humano acabar com outro ser humano de forma violenta. As pessoas gritam, choram, se emocionam com esse tipo de coisa. Acaba sendo catártico, talvez, né, seja essa coisa vicária da sua violência, a sua vontade de fazer isto. Ao ver esse tipo de espetáculo, você sofre a catarse. Pão e circo romano. Em relação ao livro, sim, eu ali utilizei, né, o Arco-Íris do Desejo, com um grupo de 10, 12, mais, eu acho, universitários, junto com a Ellen Sarapek, também do CTO, que era do CTO, e nós fomos ali colocando, através das técnicas, como é que as opressões internalizadas em relação ao racismo, elas se comportam. E aí a gente foi começando a criar cenas, e eu narro como foi utilizado isso. E aí tem muito a ver com Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, né, que acaba colocando que todas as pessoas negras precisam, de uma forma ou de outra, usar, né, uma personagem, uma máscara branca para poder sobreviver no mundo que não os aceita. E aí, pegando até o que Simone falou, o mesmo acontece com as mulheres, né, que precisam cortar os cabelos, usar calça comprida, se masculinizar, ou seja, usar uma máscara branca, né, para uma máscara masculina, desculpe, para poder viver, repito, nesse mundo branco, masculino, europeu, que excetua as culturas populares, que podemos substituir a diversidade, né? O que não for heteronormativo, ao normal aí aparecendo, não pode, né? Então, existe sim uma Constituição, uma lei, um conjunto de leis, esse ethos social, construído provavelmente por pessoas masculinas, brancas, com pensamento europeu ou do norte, e que, de uma forma ou de outra, considera nós, negros, mulheres, LGBTQI, anormais, fora das normas. Não sei também se era por aí, estou aqui falando, e sigamos. E peço sempre para que todo mundo também participe, tá? Bate-papo. Pois aí tem uma intervenção, agora é o José que quer falar, José Maria, então pode pegar a palavra. Então, estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem, pode falar, Zé. Então vamos lá. Primeiro, quem define as normas, né, numa sociedade de classe são as classes dominantes, né? Uma classe dominante que quer corpos dóceis, submissos, né? Então, as pessoas que se rebelam, elas saem da norma, não são normais. E a sociedade brasileira mata os rebeldes, porque são os pobres negros que se rebelam, né? E a sociedade brasileira ela
cruel com os rebeldes, e os rebeldes são mortos na sociedade brasileira, porque eles expressam a sua rebeldia, eles não compreendem a sociedade de classes, então, às vezes, expressam sua rebeldia de forma trágica, e são punidos com a morte. Então, quando a gente vê uma sociedade de submissos que não se levanta, é porque os rebeldes são assassinados. E eu queria também falar sobre Pichon Rivière, que é um psiquiatra argentino, que ele diz que ele trabalhou muito tempo com doentes mentais, e ele dizia que a doença mental é uma doença familiar, é um problema familiar, que aquele que expressa o mais rebelde dentro da família, ele assume a luta contra o patriarcado, contra a relação de opressão na família, e às vezes ele se rebela tanto que ele acaba tendo problemas mentais. O Pichon Rivière dizia que era o mais forte da família e que acabava cumprindo um papel dentro da família e pagava, às vezes, muito caro pela sua rebeldia. Era isso. Obrigado, Zé. Eu estou muito feliz hoje, comecei falando isto, né? Apesar do genocídio do povo preto, comentei também do João Pedro, e da desigualdade que cada vez mais, e principalmente agora pela internet, a gente vai percebendo. Mas, mesmo assim, eu fico feliz, porque eu encontro com vocês, amigos e amigas, já de algum tempo. Esse grupo começou, parte lá em janeiro, depois se constituiu em março, virtualmente, e a gente já está em maio, chegando ao fim de maio. Agora são 19 horas. Núria e todos e todas, a gente vai continuar, né? Nós vamos continuar na segunda-feira. E aí eu queria saber de Núria se tem ainda alguém que queira muito, muito falar. A gente guarda e continua o bate-papo. Porque não há como a gente resolver tudo em um dia, e nem o teatro do oprimido, principalmente o teatro fórum, quer soluções. O que nós queremos, o que o método propõe, é discussão, análises, entendimentos, ensaios, e não resolver. Resolver, às vezes, no teatro, pode ser mágico. Daí um dos nomes do livro do Boal, Pare, isto é mágica, Stop, c'est magique. Então, a gente aqui também, esse grupo, não vai resolver, não quer resolver tudo sobre o método Boal de teatro e terapia, mas sim ficarmos juntos para entender melhor quem somos, nós em relação ao outro e essa sociedade, eu acho que hoje foi o grande tema. Eu devolvo para a Núria para fazer aí o encerramento, para toda a equipe também, para fazer o encerramento. Já são 19 horas, eu estou na 5ª live. Pois, o Licor foi um dia muito exigente, muito cansativo, então vamos fechar. Eu não sei se tem perguntas no YouTube, mas a gente pode guardar para o próximo encontro, ou que tem aqui algumas recomendações assim de um PDF, a Manuela enviou, o PDF, o normal e patológico, quem quiser ler, também o núcleo artístico, e Beco enviou um filme, a recomendação do filme que se chama Uma Lição de Amor, então aí também está na Netflix. E depois temos, assim, para o fechamento, temos 2 propostas, uma poesia e uma canção, uma música da Lívia, que quer cantar. Olha, eu queria... Quem é que quer falar poesia? Eu, Alexandre. Eu hoje gostaria, Lívia, se você permitisse, que a gente usasse a linguagem da poesia. E Alexandre, inclusive, eu não sei qual é o Alexandre. Opa, já apareceu. Oi, sou Alexandre Ferreira, aqui do Rio de Janeiro. Então, hoje eu gostaria, Lívia, bastante que o meu conterrâneo, eu sou carioca, flamenguista, isso aí. Eu nasci na maternidade de Cascadura, tá? E o meu último endereço ali na Glória, do lado da Lapa,
Por favor, Lívia, se você permitir, deixa o sotaque carioca eu ouvir um pouco aqui do Alexandre. Pode ser? Vamos lá, então, Alexandre. Manda a poesia para a gente se despedir. Agradeço a todas e a todos. Então, essa poesia nasceu agora, bem recente, dia 19, no dia aí do João Pedro. Mas espero trazer leveza para nós. Esconderijos. Por que a gente precisa se esconder ainda? Tanta dor, ferida aberta, a cada dia uma descoberta, esse mergulho em mim para saber quem sou. A arte cura, então deixarei que ela me atravesse. Quem sabe ela ainda não te alcance? Se dolorir, que seja para aliviar. Se aliviar, que seja para te trazer para perto. Deixar-me-ei curar. Medico-me de belas canções e poesias com doses homeopáticas diárias das minhas e tuas composições da vida. Em ti encontrei companhia. Então, aqui vou ficar. E assim permanecerei até que a noite se dilua no dia. Hoje, o sol voltou a brilhar mais uma vez. Por que a gente precisa se esconder ainda? Por que a gente precisa se esconder ainda? Por que a gente precisa se esconder ainda? É isso, gente. Muito obrigado, Alexandre. Abram os microfones. Valeu. Tchau para vocês. Tchau, gente. Tchau, galera. Lívia, que música você ia cantar? Finaliza, Lívia. Guarda na semana que vem. Semana que vem, Lívia. Queridona. Taína, Rosana, tchau. Ana Albertinho, Camila, vai descansar. Abraço. Taína, você está linda hoje. Valeu, Fernando. Valeu, galera. Você também, bom descanso. Eduardo, obrigado. Antônia Pereira, obrigado. Antônia Pereira arrasando, como sempre. Eneide Moraes está ali também, saindo. Ângelo Barbosa, valeu, obrigado. Gabi Costa, valeu, Gabi. Ângelo. Junto contigo desde as 10h30, hein? O pai. Valeu, galera, boa noite. Junto contigo desde as 10h30. E, como disse o Alexandre, como disse Nelson Cavaquinho, o sol haverá de brilhar mais uma vez. E meu Rio de Janeiro, um dia eu volto. Priscila, Rafael, valeu, parceiro, tamo junto. Eneide, gente, vocês têm que ir saindo, psicodrama, não sei quem é, tá ali, apareceu. Eu já vou sair, tchau! Zeca. Valeu, Zeca. Tchau, tchau. Wellington Costa. Valeu, obrigado a todos. E a Slaine. Todo mundo apertando para sair, que senão não consegue desligar. Tem que ter pouquinho, senão não fica o Meet. Mariana Ribeiro, valeu. Almício, lá de Porto Velho, grande parceiro. Eduardo ainda está aqui, Schettini, Gabi ainda está. Estou aqui. Desde as 10h30 contigo aí. Estamos juntos, estamos juntos. Temos que sair para desligar. Valeu, Lu.
Beijão. Tchau, tchau. Já vou. Valeu.